mesmo propósito, a igreja toda se reúne aos domingos para celebrar, exaltar e adorar a Jesus, que é a razão das nossas vidas e o motivo de toda a nossa alegria. É um privilégio fazer parte dessa igreja. É um lugar onde encontramos respostas para todas as nossas perguntas. São compartilhadas palavras de sabedoria, o que leva as pessoas a terem suas semanas carregadas de bênçãos e conquistas e as torna a cada dia mais sábias. Nós vamos na igreja para nos alimentar da palavra de Deus e isso é muito bom. Trouxe uma nova perspectiva de vida para a nossa família. Olá, estamos de volta com o programa Chaves de Sabedoria. Estamos falando a respeito de sonhos. Baseado na história de José, estamos estudando chaves de sabedoria fundamentais que ensinam como carregar o sonho que temos e não deixá-lo morrer ao longo do caminho. Você já deve ter percebido que o período entre a concepção, o nascimento de um sonho, até a sua realização, geralmente é cheio de dúvidas, cheio de adversidades e surpresas. Durante este processo, nós experimentamos dias bons e maus, e frequentemente nos vemos frente a um dilema: desistir ou continuar. O que, afinal, José nos ensina? Quais as chaves que extraímos da vida de José? Primeiro, José não desistiu do seu sonho, mesmo que a sua largada não tenha sido boa. Segundo, José não parou, não desistiu, e nem tampouco você deve desistir do sonho, mesmo que ninguém te incentive. E terceiro, e é daqui que nós continuamos, você não deve desistir do sonho, mesmo quando sua jornada estiver cheia de surpresas. Você é daqueles que às vezes pensa que existe uma conspiração do cosmos contra a sua vida? Que há sempre um complô do universo contra você? Você, de repente, é daqueles que acha que é só contigo que acontecem percalços? É porque, querido, você não viu José. Preste atenção nos percalços que José enfrentou e note a reação dele. Mal interpretado por sua família, primeiro de tudo. O que você faz? Desiste ou continua? José continuou. Vendido como escravo por seus irmãos. Você desiste ou continua? José continuou. Termina vivendo em um país estrangeiro, distante de casa. José continua. Aí José desfruta de favor na casa de Potifar. Ufa, pelo menos uma coisa boa. José continua. Mas de que adiantou? Na sequência, ele foi acusado mentirosamente de ter abusado da mulher do patrão. É uma surpresa, um percalço. O que você faz? Depois de melhorar um pouco, a situação piorou como nunca antes. E aí, você desiste ou continua? José continuou. Depois lançado na prisão inocentemente. Já está bom para você? Daria para desistir? Pois José continua. Colocado para cuidar de todos os presos. Ele continua. Esquecido na prisão pelo copeiro-chefe, uma pessoa a quem José tinha ajudado muito. Pois ele, José, continua. Permanece na prisão por mais 2 anos. José continua. Então ele é chamado pelo faraó e interpreta o sonho do faraó. Opa, é uma luz de esperança. Começou a melhorar. Ele continua. Aí, finalmente, José se torna o segundo a comandar o Egito. Depois do faraó, na terra do Egito, a grande metrópole da época, vinha José. Se tornou o segundo no comando do Egito. Se você prestou bem atenção neste resumo, querido, José teve exatamente o dobro de opções a mais para desistir do que para seguir em frente. 8 motivos para desistir e só 4 para continuar. Em toda a trajetória, querido, até os sonhos, vão existir surpresas negativas.
José nos ensina a não desistir nestas horas. Aqui há um segredo para mim e para você. Como José teve força para não desistir. Tanta gente desiste, mas José não. Como? Por quê? Qual o elemento fundamental? José conhecia a Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus diferenciada. Ele amava a Deus. Vivia de maneira a agradar a Deus. Ele orava, passava tempo na presença de Deus. Ele tinha uma vida com Deus. E aqui entra aquilo que nós dizíamos. A maior diferença entre as pessoas é em quem elas decidem crer. José estava sempre na presença de Deus e por isso recebia ali as verdades de Deus em seu coração. Em quarto lugar, José não desistiu. E você também não deve desistir de seu sonho, mesmo quando é preciso muito tempo para que ele se realize. 23 anos se passaram, desde o ponto em que José teve o sonho até o seu cumprimento. 23 anos. Mas no final, José passou a comandar a sua família, ele reconciliou-se com seus irmãos e salvou da destruição o povo de Israel e o mundo todo ali ao redor. Querido, você nunca sabe qual será o tempo de Deus. Então não desista. Você pode estar no meio ou quase no fim da jornada. Ouça esta história. Em 1968, um homem, um pastor norte-americano, chamado Martin Luther King, iniciou em seu país uma luta pela igualdade dos direitos civis para negros e brancos. Ele lutou contra o apartheid americano, um regime de segregação racial. Ele lutou com orações, com passeatas, com muitas negociações e com muitos discursos. O seu mais importante discurso é ainda hoje resumido numa frase. Ele dizia: eu tenho um sonho. Ele sonhava com o dia quando os homens seriam julgados não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Este era o sonho que Deus confiou a Martin Luther King. E considerada a situação que dominava, que imperava naquela época, dá para se dizer, sem dúvida, que era um sonho impossível. Passados 40 anos, ou uma geração inteira, ou seja, muito tempo, a América finalmente se dobra ao sonho de Martin Luther King. Nas eleições de 4 de novembro de 2008, os americanos elegeram um negro para presidir a nação mais próspera da Terra. O presidente Barack Obama é a materialização mais visível do sonho do pastor King. Um sonho considerado impossível. Querido, não existem sonhos que não possam ser realizados. Os sonhos podem levar tempo, mas se forem de Deus e você não desistir, não importa o tamanho deles, eles se tornarão reais. Por isso não desista, mesmo quando é preciso muito tempo para que ele se realize. Outra coisa tão importante quanto tudo que vimos até aqui é que sonhar simplesmente não basta. Sonhar é bom e faz bem, como diz a frase, mas apenas sonhar não basta. Outra lição importante que José ensina neste sentido é que você precisa se empenhar para realizar seus sonhos. Você já ouviu falar da fórmula para o sucesso? Todas as pessoas conhecidas e de sucesso na vida, você pode pesquisar isto, todas elas são unânimes em afirmar que o sucesso é composto de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, 10% de talento e só 90% de trabalho. Esta é a fórmula para o sucesso, para realizar o sonho. Querido, uma vez que você tenha um sonho, você precisa correr de encontro a ele, precisa agora arregaçar as suas mangas.